Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, nas terças-feiras, das 7h30 às 8h30 da noite, para refletir sobre assuntos de grande relevância da fé católica apostólica romana. Desde que eu estou à frente do programa Eclésia, a nossa proposta é refletir cada semana alguma dimensão, algum aspecto de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador, caminho, verdade e vida. E o tema de hoje, de novo sugestivo, de novo muito importante, de novo com aplicação tremenda para a minha e para a sua vida. O sorriso de Cristo. Uma realidade que na Bíblia explicitamente não aparece. No sentido, não existe um único versículo dos Evangelhos, nem de todo o Novo Testamento, que comprove Jesus sorrindo. Isso significa dizer que Jesus nunca deu um sorriso? Uma coisa é você não encontrar na Bíblia explicitamente um fato. Outra coisa é você deduzir de muitos textos da Escritura esse fato e, obviamente, a conclusão é mais do que evidente. Hoje, então, nós vamos tratar dessa realidade que, a bem da verdade, poucos costumam falar. Poucos sabem falar dessa realidade. E é preciso, então, investigar alguns textos da Escritura para depois nós chegarmos a uma parte importante da nossa vida, da minha vida, da sua vida, nós que cremos em Jesus. Qual é a importância para nós de saber que Jesus sorriu? Eu disse isso no pretérito perfeito. Mas Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Ora, se Jesus sorriu, Jesus continua a sorrir. O sorriso de Deus, e Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, é uma verdade de fé já contida no Antigo Testamento. Então é preciso, pelo menos, citar 3 textos do Antigo Testamento sobre o sorriso de Deus. Por quê? Porque Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Deus sorri? Sim, Ele sorri. Não no sentido humano, isto é, às vezes o sorriso, ele é forçado em nós. O sorriso é forçado, o sorriso é dissimulado, o sorriso é de ironia, o sorriso é de deboche, o sorriso é de provocação, o sorriso é de depravação, o sorriso é de uma alegria pecaminosa. Nesse sentido, Deus não sorri jamais. Nele não há impureza, nele não há nenhum vestígio de pecado. Mas uma coisa é você dizer que o sorriso também pode traduzir o pecado. Agora, outra coisa é dizer que por causa disso todo sorriso é mentiroso, é maléfico, é prejudicial. Jesus sorriu? E outra, no presente do indicativo, Jesus continua a sorrir para mim? Ora, responda-me uma coisa. O que você sente quando uma pessoa sorri para você pura, inocente, alegre e continuamente? Qual é a sensação que esse fato desperta em você? Você se sente bem? Você se sente em paz? E quando o sorriso é de uma criança? E quando o sorriso é de uma pessoa que ama você? Você já guardou, certamente você guardou, aqueles momentos de rara beleza em que aquela pessoa que você tanto amou sorria para você? Aquela fotografia que você guarda no seu quarto, na sua sala, naquele ambiente de destaque. Aquela pessoa que você amou e que não está mais com você, ela sorrindo. O que isso desperta em você? Ah, eu sei que desperta coisas boas, mas e o seu Deus sorrindo para você? Me diga, sorrindo constantemente para você, quem é que não se sente bem? Quem é que não se sente exortado a fortalecer a sua fé em Jesus, o sorridente? Jesus, o sorridente, é o tema desse encontro. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas Jesus está sempre a sorrir para você. Mas como eu prometi, vamos logo ao Antigo Testamento.
Há duas formas de você falar do sorriso de Deus. Uma é ele sorrindo mesmo, ou seja, o verbo sorrir aparecendo no Antigo Testamento e se referindo a Deus, ou Deus como o autor, o sujeito do verbo. Eu sorri, eu estou. Ou alguém interpretando isso, Deus sorriu para Israel, etc. Essa é uma forma. E somente no Salmo 2 é que nós temos o sorriso debochado, santamente, não vou dizer debochado, santamente irônico de Deus. Um riso de um santo escárnio do Salmo 2, mas vamos chegar daqui a pouco a ele. Outra forma de você falar do sorriso de Deus é você identificá-lo com uma prerrogativa de Deus com a qual é impossível você não incluir o sorriso. Por exemplo, ternura. Alguém já manifestou ternura para você? Aquele carinho amoroso, de cuidado, de zelo, de proteção? Se a resposta é sim, eu lhe pergunto, e quando essa pessoa demonstrou ternura para você, ela demonstrou sorrindo ou com a cara feia? Ah, você já deu a resposta. Com a palavra Isaías, capítulo 49, de 14 a 15. Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Ou seja, pode Deus não ter ternura por Israel? Ternura. Só quem ama é quem sabe que sentimento é esse. E nessa hora, a hora da manifestação da ternura, o olhar terno é traduzido com um sorriso, com uma felicidade, com um semblante que irradia satisfação, amor, nos olhos, nas mãos, a forma como pega a criança, como beija, como paparica. As mães que amam sabem perfeitamente o que é isso. Eu disse mãe que amam. Não estou falando de reprodutora, que bota filho no mundo e abandona os filhos, não. Quem faz apenas isso, coloca filho no mundo e não dedica amor e ternura para ele, é reprodutora. Agora, mãe, ternura para com seu filho. Deus é terno. Ou seja, Deus é terno, isto é, o autor, o conjugador do verbo ternurar. Deus é terno. Agora, outro texto em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz: de longe me aparecia o Senhor. Amo-te com eterno amor. E por isso a ti estendi o meu favor. Agora, vejam bem aí, está aparecendo de novo na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Amo-te com eterno amor. Aqui, eu lhe pergunto, amor eterno. Que eterno, T-E-R-N-O, como já vimos em Isaías 49. Eu lhe pergunto, amor eterno exclui o sorriso em favor da pessoa amada? Se a resposta é não, Deus sorri eternamente para a criatura que Ele fez vir à existência. Que belo! Então Deus é eterno, Deus eleva um sorriso, Deus sorri também para o demônio? Por favor, o texto foi claro ou não foi? Eu te amo com amor eterno. E Deus viu que tudo era muito bom. É a última frase do relato da criação no livro do Gênesis, capítulos 1º e 2º. São dois relatos da criação. No primeiro relato, e Deus viu que tudo era muito bom. Ora, vocês imaginem Deus no final da criação, olhando para tudo e percebendo, tudo é muito bom. Na sua opinião, Deus sorriu nessa hora? É óbvio que Ele sorriu. Deus continua a sorrir. Deus é o sorridente desde toda a eternidade. Eu falei ainda há pouco do sorriso santamente irônico de Deus
E aqui é uma única vez no Antigo Testamento em que se diz com todas as letras, Deus está rindo. Sente-se, porque o texto é impressionante. Salmo 2, versículos de 1 a 4. A única vez do Antigo Testamento em que Deus ri, explicitamente. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra? E os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus, se ri. O Senhor os reduz ao ridículo. O sorriso de Deus, santamente irônico, de quem se insurge contra ele e contra o seu Cristo. A tradição da igreja vê nesses versículos, é um salmo messiânico, uma alusão à perseguição dos inimigos de Jesus, escribas, fariseus, doutores da lei, Herodes, Anás, Caifás, Pôncio Pilatos e assim por diante. Mas também a perseguição que a igreja primitiva sofreu em Atos dos Apóstolos. Nós temos lá pelo capítulo 9, esse texto sendo citado explicitamente. Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil você lutar contra o seu aguilhão. Ou seja, contra aqueles que perseguem Deus Todo-Poderoso e a sua igreja. O Senhor se ri. Como quem diz, não é o riso de zombaria no sentido pecaminoso, por favor, mas o sentido como que é dizer desse jeito. Eu vou tentar teatralizar, viu? Estou um pouco gripado, vocês já perceberam. Mas vamos imaginar, Deus não vai fazer isso com essa cara feia desse bispo feioso, mas mais ou menos assim. Oh, meu filho, é perda de tempo. Você perseguir a igreja. Oh, por favor. Claro, eu repito, Deus Todo-Poderoso não tem esse rosto horroroso que eu tenho, mas é um riso mais ou menos assim. Por favor, versículo 4, Salmo 2. Aquele que mora nos céus se ri. O Senhor os reduz ao ridículo. Pronto. Poderíamos investigar com muitos outros textos a questão do sorriso de Deus no Antigo Testamento, mas eu escolhi, porque o tempo é breve, apenas estas palavras. Agora, para quê? Para introduzir o sorriso de Cristo. Cristo é Deus para nós, com o Pai, com o Espírito Santo. Quando ele assumiu a natureza humana, ele se tornou semelhante a nós em tudo, menos o pecado. Isso significa que ele assumiu as nossas emoções. E o sorriso é uma delas. Por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu queria que você não esquecesse isso, mesmo não tendo um único versículo no Novo Testamento que fale do sorriso de Cristo. Esse versículo é o primeiro que mostra que ele sorriu e, na minha opinião, sorriu muito, mas muito. Jesus devia ser, na infância dele, na adolescência dele e na fase adulta, vamos provar aqui, um sorridente. Imaginar um Cristo taciturno, com um monte de rugas, já com 10, 12 anos de idade, fechado para todo. Ora, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Ou seja, Jesus foi semelhante a nós em tudo menos o pecado. Tire o pecado e tudo que você experimenta, Jesus experimentou. Você já sorriu? Gosta de sorrir? Então Jesus sorriu como você. Pronto. Tem, é verdade, sorrisos que são pecaminosos. Sorrisos de deboche, de ironia, disso, daquilo. Mas, por favor, aí já é uma deturpação do sorriso, mas enquanto emoção que traduz no rosto essa beleza, essa satisfação interior por algo que aconteceu ou está acontecendo ou vai acontecer, Jesus experimentou isso. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Bem, então agora vamos para a infância de nosso Senhor.
Jesus, diz Lucas capítulo 2, de 51 a 52, o texto não vai aparecer aí, mas Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Uma pergunta. Na manjedoura, a criança sorriu? Ah, mamãe, você já teve a experiência de amamentar a sua criança? E já teve a primeira experiência de ela sorrir? Com aqueles olhinhos lindos de um bebê que acabou de nascer? A experiência de a criança sorrir para você? Ah, toda mãe sabe o que é isso. Jesus sorriu. E é opinião minha, eu quero dizer que o nascimento de Jesus em Belém de Judá foi como todos, é verdade, Deus, mas a criança que acabou de nascer, o sorriso de satisfação ao mamar o peito da mãe, e Jesus fez tantas vezes isso, bendito o ventre que te amamentou, disse alguém no meio da multidão, elogiando Nossa Senhora, o sorriso de Jesus no presépio, o sorriso de Jesus, o bebê Jesus, a criança Jesus, Jesus engatinhando, Jesus no colo da mãe, dentre outras tantos momentos da infância de Nosso Senhor. Se você está assistindo ao nosso programa pelo YouTube, deixe o seu like, recomendando assim esse vídeo aos seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e os novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e lá você pode se inscrever. Procure por Dom José Francisco Falcão. Está terminando o nosso primeiro bloco. No segundo, aí nós vamos ver várias situações da vida pública de Jesus, ele sorrindo. Não saia daí. E, por favor, depois do breve intervalo, volte para estar conosco, sorrindo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, essa semana, tratando do argumento interessante, muito pouco tratado dentro da igreja, é verdade? O sorriso de Cristo. Terminamos o primeiro bloco falando de uma parte da vida de Jesus, pouco conhecida, em que, muito provavelmente, ele sorriu e sorriu muito. Falamos do presépio, a criança sorrindo, e Jesus foi semelhante a nós em tudo, menos o pecado. Sua infância, Jesus aos 12 anos de idade, aquele episódio, não dá para dizer se ele sorriu. Eu quero crer que, como filho obediente, sempre ele tinha um sorriso terno e meigo para com sua mãe, Maria Santíssima, e para com seu pai adotivo, São José, e que naquele sagrado convívio muitíssimas foram as vezes de sorriso agradável, aquela sensação de paz e alegria dentro de casa, de temor a Deus, aquele sorriso puro, aquele sorriso que faz bem, da mãe para o filho, do filho para a mãe, da mãe para o pai, os dois felizes, sorrindo. A infância de Jesus marcada por muito sorriso. A vida escondida dele até aos 30 anos de idade, se não 24 horas por dia, por favor, mas muito tempo desses 30 anos, Jesus escondido de momentos de rara beleza. De rara, não digo tão rara, mas de abundante beleza, em que Jesus, feliz, sorria para Maria, para José e para os seus conterrâneos. Agora vamos para Jesus adulto e o Evangelho segundo João, capítulo 2, já começa com um episódio que eu gostaria de perguntar a vocês sinceramente. Você já participou de alguma festa? Pois bem, a vida pública de Jesus no Evangelho segundo João começou com uma festa. E que festa? As bodas de Caná, uma festa de casamento. O texto não diz, mas na sua opinião, Jesus sorriu? Minha opinião, como todo judeu, Jesus sorriu e até Jesus dançou. Mas não se trata de dança como nós entendemos hoje, não, por favor. Os judeus, nas festas de casamento, aquelas... Por favor, hoje você no YouTube digite aí festa de casamento dos judeus, várias danças e antiquíssimas. Eu quero crer, minha opinião,
Jesus dançou como todos os judeus, Jesus se alegrou. O episódio da falta do vinho é que alegra o coração. Não estou dizendo que Jesus bebeu vinho lá, mas ele transformou água em vinho. E ainda que ele tivesse bebido, nenhum problema teria se Jesus tomou sobriamente. E o fato de ele não tratar o vinho como algo pecaminoso foi porque ele transformou água em vinho. Portanto, bodas de Caná. Jesus sorriu muito naquela festa. Avancemos. Jesus chama Mateus, que se chamava Levi, depois passou a se chamar Mateus, para ser um dos apóstolos de Nosso Senhor. Isso no capítulo 9 de São Mateus, versículos de 8 a 9. No versículo 10 até o versículo 13, o próprio autor, São Mateus, narra que ele ofereceu uma festa com todos os publicanos, ex-colegas de profissão. Mateus já era apóstolo, e Jesus participou dessa festa, desse banquete. Pergunto a você, na sua opinião, vejam aí Cristo num banquete oferecido por Mateus, na sua opinião, Jesus sorriu nessa festa? Eu tenho minha opinião. Jesus sorriu e sorriu muito nessa festa. Foi um banquete oferecido para ele. Avancemos. Agora, Lucas capítulo 10, versículo 21. Esse texto que vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. É de uma beleza que me toca, que me comove profundamente. Preste atenção. Eu coloquei em destaque 3 palavras em negrito, ou seja, um preto mais destacado, para exatamente mostrar que nessa hora Jesus está rezando, sorrindo, sorrindo e rezando. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Jesus exultou de alegria. Responda você. Você transbordando de alegria, sorri ou não? Sorri sim. Jesus sorrindo. Por favor, rezar sorrindo. Sim, você pode rezar com a cara feia. Quer dizer, a sua não, a minha que é feia. Mas rezar sorrindo torna você mais parecido com Jesus por causa desse versículo. Jesus exultou de alegria e mais, no Espírito Santo. No Espírito Santo. Rezar sorrindo. Acostume-se a isso. Faça esse esforço. Quer dizer, sorrir não é esforço, não. Sobretudo quando você está diante de Deus, somente você e Ele. Agora vamos a outro episódio em que, com toda certeza, Jesus sorriu e sorriu com uma felicidade radiante, transbordante. Jesus e as criancinhas. Jesus está pregando, as crianças querem se aproximar de Jesus e os apóstolos, não, ninguém chega perto dele, ninguém chega. Meu amigo, aí Jesus educadamente teve que colocá-los em tempo e vamos ver o que aconteceu. E depois você vai dizer se nesse episódio Jesus sorriu ou não. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Agora vem o que interessa. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Que maravilha! Abraçar crianças, abençoá-las, impondo-lhes as mãos. Responda, Jesus neste momento, sorria ou não? Jesus nesta ocasião, traduzia no seu semblante a sua felicidade por ter os pequenos
os inocentes. Aqueles bonequinhos que quando a gente vê, dá até a vontade de morder, no bom sentido. Ô, coisinha linda! Ô, que bonequinho! O simples, eu estou falando da pessoa que teme a Deus. Vê uma criança, você já emite um sorriso. Que coisinha linda! Ah, Jesus, nesta hora, é opinião minha. Estava sorrindo, e sorrindo muito. Agora vamos avançar, porque ainda temos alguns casos que vão aparecer aí. A samaritana, o episódio da Sirofenícia, o episódio do centurião romano, Jesus Cristo curando os coxos, mudos, surdos e outros enfermos. Pois bem, primeiro, Cristo e a samaritana. Jesus, com aquele diálogo, vai conduzindo aquela coitada que vivia nas trevas até que ela cresce em Jesus. Sou eu que estou aqui, o Messias de quem você está falando. Eu tenho uma água que se eu der para você, você nunca mais terá sede. Imagine aquele diálogo terno de Jesus. Tu achas que ele estava com a cara feia? Não, por favor. Agora, Sirofenícia. Jesus vai para a terra onde hoje é o Líbano, entre Tiro e Sidônia, e aparece uma mulher, minha filha está atormentada por um demônio e sofre terrivelmente, e venha curá-la. Jesus ficou em silêncio e ela insistiu. Aí Jesus olha para ela e diz, olha, não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cães. Sim, Senhor, é verdade, mas os cães se conformam com as migalhas que caem dos seus donos. O que é que Jesus diz para a Sirofenícia? Ó mulher, grande é a tua fé. Vai, seja feito como tu queres. Tu achas que nessa hora Jesus não olhou para ela sorrindo de felicidade com essa fé intrépida, mulher atrevida, que não deixa Jesus em paz, entre aspas? O sorriso de Jesus para a Sirofenícia. Depois, o centurião romano. Senhor, meu empregado sofre muito, mas Jesus diz, eu vou curá-lo. Não, Senhor, eu não sou digno de que entre em minha morada. Eu também tenho pessoas sob o meu domínio, eu digo a um vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem. Diga uma palavra aqui, basta uma palavra, e o meu servo será salvo. Eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Foi a resposta de Jesus. E naquela hora, o servo, lá longe, na casa dele, ficou curado. Responda. Jesus, que dificilmente elogia pessoas, e aliás, elogiou a Sirofenícia e elogiou o centurião. Na sua opinião, nessa hora desse elogio, que ele nunca viu uma festa tão grande em Israel, que ele sorria ou não? Ele sorria, sim, sem dúvida alguma. Imaginemos agora o episódio da cura dos coxos, e foram muitos coxos, mudos, surdos, enfermos, possessos, etc. A multidão curada, todos eles sorrindo felizes, e Jesus vendo-os sorrir, vendo-os felizes, você acha que ele não sorriria? Jesus, o sorridente. Sim, sem dúvida alguma, ele chorou muito, ele se angustiou, o seu tormento foi indizível, foi incomparável, mas veio até nós com o óleo da alegria. Isaías capítulo 61, texto que ele citou, aliás, em Lucas capítulo 4, em Nazaré da Galileia, ele pegou o texto do profeta, Espírito do Senhor repousa sobre mim porque ele me ungiu, etc. O texto só vai até o versículo 3, mas é no versículo 5 dessa profecia, o óleo da alegria. Ele veio nos ungir com o óleo da alegria. O alegre que nos ungiu com o óleo da alegria. Jesus, o alegre. Jesus, o sorridente, por favor. Esse é o sentimento dele para com você. Jesus não olha para você com a cara feia. A não ser que você viva no pecado, que você queira pecar. Deus não pode sorrir com o seu pecado. Deus não pode se alegrar com a sua miséria, com a sua abominável disposição de praticar aquilo que ofende a Ele. E Ele não pode não pode de forma alguma concordar, sorrindo com o pecado que você pratica. Ele não se alegra absolutamente com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, diz o hino cristológico da 1 aos Coríntios. O amor não se alegra com a injustiça,
mas se rejubila com a verdade. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu não sei, Caio, se já chegaram perguntas aí. Se chegaram, vamos tentar responder, porque o tempo urge, temos 4 minutos antes do final desse intervalo. Então, já vamos à primeira pergunta. Deus não se entristece nunca? Pois bem, a tristeza de Deus, Deus enquanto ser infinito, imutável e impassível, ele não pode mudar. A mudança de sentimento de alegre para triste, de uma condição para outra, não condiz com o ser de Deus. Cito para você, minha filha é uma mulher que faz essa pergunta, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Mas a forma como algumas passagens da Escritura utilizam para descrever a reprovação de Deus ao pecado é uma forma antropomórfica. E, portanto, ela traduz numa linguagem humana a reprovação de Deus ao pecado do homem. Quando fazemos aquilo que agrada a Deus, Deus fica feliz. Na verdade, Deus dá a entender o que Ele sempre é. Ele é feliz, Ele é alegre. Deus não se entristece nunca enquanto Deus, mas quando Deus reprova o pecado do homem, a Bíblia diz uma coisa interessante. Ela diz o seguinte: o Senhor, eis chegado o dia em que toda criatura diante de mim deve ser destruída. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Eu me arrependo de ter feito o homem. Eu me arrependo de ter feito o homem. Deus se arrepende. Enquanto tal, em absoluto, Deus não se arrepende. Deus não pode fazer uma coisa, dizer uma coisa e depois voltar atrás. É uma forma antropomórfica de você dizer: Deus reprovou o pecado do homem e agora vai purificá-lo. Nesse sentido, Deus se entristece, minha filha, mas se entristece antropomorficamente, isto é, ele reprova o pecado, ele reprova a nossa abominação. Na parábola do filho do Lázaro e do rico Epulão, pai Abraão nem se entristece, nem se alegra, mas somente responde àquele que está nos tormentos do inferno. Existe um abismo entre nós dois. Quando nós ofendemos a Deus, Deus fica triste. Sim, é correto você dizer isso. Mas isso não significa dizer que se altera o ser de Deus. Deus é impassível. Quando Deus reprova o pecado, isso eu não aceito, isso eu não concordo. A Bíblia chama essa reprovação de tristeza de Deus. Tristeza, segundo Deus, é o tema de que fala São Paulo na 2ª aos Coríntios, no capítulo 9 e no capítulo 10. Deus não se entristece e se entristece. Não se entristece porque Ele é Deus e não muda. E se entristece antropomorficamente porque Ele não concorda com o pecado, rejeita o pecado, reprova o pecado. Agradeço a você que já enviou sua pergunta pelo WhatsApp. Eu já as recebi e vou respondê-las no próximo bloco. Agradeço a sua participação e se você ainda não enviou sua pergunta, pode enviar para esse número que aparece aí na tela. Será um prazer responder a sua pergunta. Não saia daí. E, por favor, saia sorrindo e volte sorrindo. Daqui a pouco, a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro e último bloco do nosso programa Eclésia. Essa noite, dedicado ao sorriso de Cristo. Eu quero, antes de tudo, agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e em suas orações.
você é o grande responsável pela realização desse projeto aqui em Brasília, um estúdio da Rede Século XXI, foi montado aqui com recursos oriundos da sua generosidade para que toda terça-feira vá ao ar esse programa Eclésia. E também o seu dinheiro ajuda a manter a obra da Rede Século XXI. Se você ainda não assumiu essa missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando a câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador nosso, seja um mantenedor da Associação do Senhor Jesus, que, como diz o nosso querido Padre Eduardo, não é minha, não é sua, não é nossa, é do Senhor Jesus. Bem, terminamos o segundo bloco respondendo a uma pergunta muito interessante, se Deus se entristece. Deus se entristece não no sentido humano, mas no sentido de reprovar o pecado do homem. Deus viu que tudo era muito bom. O relato da criação, de que falamos no primeiro bloco. E Deus se alegra com tudo aquilo que Ele faz. Mas Deus não se alegra com tudo aquilo que nós fazemos, quando aquilo que nós fazemos peca contra Ele, ofende a Ele. E citava a tristeza de Deus, tristeza entre aspas, no livro do Gênesis, a primeira vez em que Deus se entristece, é dito: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e assim por diante. No versículo 6, Gênesis 6, o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Gênesis 6, 6. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem da terra e teve o coração ferido de íntima dor. O coração de Deus, estritamente falando, quando assume a natureza humana, é o coração de Cristo. Pelo amor do coração de nosso Deus, o sol nascente que nos veio visitar. É um dos hinos litúrgicos do Novo Testamento, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Pois bem, quando nós pecamos, nós entristecemos a Deus. Mas Deus não altera-se. Eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Foi o assunto do primeiro bloco. Agora vamos a mais uma pergunta. Caio, parece que chegou aqui. Nós temos mais outra. Sendo a Trindade 3 pessoas em um só Deus, também o Espírito e o Pai sorriem com Jesus? A resposta é sim. Eu citei no primeiro bloco, e já estou abrindo aqui Isaías capítulo 61, Jesus na sinagoga de Nazaré da Galileia pegou o texto do profeta Isaías, que já está aqui, Isaías capítulo 61, onde aparece o óleo da alegria, que eu vou ler aqui para vocês todos. O texto fala da unção de Cristo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim porque Ele me ungiu. A unção de Cristo é a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem unge Jesus. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, ouvi-o. Na sua opinião, Deus Pai, quando disse isso, quando Jesus saiu das águas do Jordão, e quando Jesus se transfigurou no monte que a tradição chama de Tabor, com palavras muito parecidas. Esse é o meu filho, ouvi-o, escutai-o. Enfim, o Pai estava sorrindo? Sim. O Espírito Santo é o espírito de alegria? Aqui está, Isaías capítulo 61. Eu não sei se você está com sua Bíblia aberta, mas eu vou ler até o versículo 3. Esse texto foi usado por Jesus, foi citado por Jesus na sinagoga de Nazaré da Galileia, em Lucas capítulo 4. Já provamos o Pai sorrindo. Agora vamos provar o Espírito Santo do sorriso, o Espírito Santo da alegria. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, e consolar todos os aflitos. Agora vem o que interessa.
a dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Pois bem, o Espírito da alegria, o Espírito Santo unge, e ao ungir, ele traz alegria a quem ele unge. Isaías capítulo 61, versículo 3. Citado pelo próprio Jesus, essa profecia citada por ele na sinagoga de Nazaré da Galileia. Portanto, a resposta é sim. Tudo que o Pai tem é meu, diz Jesus. Eu e o Pai somos um, diz Jesus. Se o Filho se alegra, o Pai também se alegra. O Espírito Santo também se alegra, porque é o Espírito da alegria. Caio, ainda temos mais alguma pergunta? Chegou aqui outra. Como fazer a ternura e o sorriso de Deus contagiarem o coração humano? A pergunta é importante. E eu citaria alguns textos do Novo Testamento. São Paulo, na 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Eu acho que dá para aparecer esse texto aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Ficai sempre alegres. Segundo texto, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Em Lucas capítulo 6, versículo 21, Jesus diz: bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. O Salmo 126 diz: os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. Pois bem, nós temos um motivo, um único motivo, para a gente contagiar as pessoas com a alegria. Qual é a razão da nossa alegria? A nossa razão da alegria está em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor. A alegria do cristão, que é capaz de contagiar o mundo, é por causa de Cristo. Eu encontrei Cristo. Em nome de Cristo, é em nome dele que eu sorrio. O meu sorriso se deve a isso. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor. Tenho, portanto, motivo para me alegrar? É uma pessoa. Não são motivos, não são outras razões. Você pode até dizer: eu estou alegre por ter conseguido um emprego melhor, por ter concluído a minha casa. Essas alegrias humanas e passageiras, elas integram, sem dúvida alguma, a nossa existência. Fazem parte, esses momentos, da nossa felicidade aqui na Terra, é lógico. Mas a alegria essencial, exatamente capaz de contagiar uma pessoa, é a alegria por ter encontrado Cristo, por pertencer a Cristo, por ser de Cristo, por ser servo de Cristo, por exaltar, por reconhecer, por professar o senhorio de Cristo. E isso faz com que as outras pessoas percebam também no seu semblante a felicidade. Eu cito, foi uma mulher que fez esta pergunta, não vou citar o nome dela. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Pronto. O brilho que as pessoas vão perceber do seu sorriso, da sua alegria contagiante, é capaz de levá-las também a serem contagiadas, entre aspas, pela alegria de Cristo, pela razão, pelo objeto da sua alegria, que é Cristo nosso Senhor. Sobre a alegria, e é fácil você decorar, estou abrindo aqui agora, as perguntas que chegam aqui são todas de supetão, por isso eu confesso que quando elas chegam, meu Deus, eu tenho que responder e responder bem, senão eu vou passar vergonha diante de todos, porque é um programa ao vivo, enfim. Romanos capítulo 12, versículo 12, eu tenho que citar um texto que corrobora o que eu acabei de dizer. O texto me toca muito. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Atenção, alegres, pacientes e perseverantes. Na esperança, na tribulação e na oração. O cristão traduz também no seu semblante sempre essa certeza
essa serena convicção de que pertence ao seu Senhor, de que o seu futuro está nas mãos do seu Redentor, de que Ele é o seu pastor e nada lhe falta, ainda que ele ande no vale da sombra da morte, nenhum mal ele temerá, porque o Senhor está consigo, Ele lhe leva a descansar em relvas verdejantes, pelos prados e campinas, e ele sabe que vai habitar na casa do Senhor enquanto perdurarem os seus dias. Bem, eu acho que a resposta é essa. Vivendo a sua fé alegremente, não se envergonhando do seguimento de Cristo, sentindo uma sadia e serena e constante e inderrogável felicidade pela presença do Senhor na sua vida, nós somos capazes, você é capaz de contagiar as pessoas e incutir no coração delas esse sentimento que nós guardamos, esse tesouro que nós levamos em vasos de argila. Agora vamos a mais uma pergunta. Jesus também se divertia, brincava, contava piadas? Interessante. Jesus se divertia? Eu acho que eu já respondi com algumas ocasiões. Ao longo da sua infância, sim, uma criança. Jesus foi semelhante a nós em tudo menos o pecado. Como toda criança. Jogou bola de gude? Eu quero crer que jogou. Jogou peteca? Se tinha peteca em Nazaré da Galileia, eu acho que Jesus jogou peteca. Jesus jogou bola? Bom, eu não sei se ele tinha o jeito de jogar bola como nós brasileiros temos, mas se tinha bola, Jesus jogou bola. Jesus foi semelhante a nós em tudo, menos o pecado. Já citei vários momentos de sua vida pública em que ele se divertiu, as bodas de Caná, na casa de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário que eu esteja na tua casa. Lembram Lucas 19? Vocês acham que aquela festa que o tamborete de forró deu para Jesus não teve alegria? Claro que teve alegria, o baixinho lá deu, e Jesus deve ter se divertido muito. Jesus até dormiu lá na casa dele. Na casa de Lázaro, Marta, Maria, Lázaro, enfim, onde ele gostava de repousar, etc. Muitas vezes Jesus se divertia, brincava. Agora, se Jesus jogava no sentido nosso, a Bíblia não fala uma única vez a respeito de jogo de azar, essas coisas, não fala. Nenhuma vez. Não tenho como provar. Agora, que Jesus se divertia e Jesus se alegrava, e como todo judeu, os judeus são um povo muito alegre, vocês sabiam? Um povo muito festivo e muito festeiro também. Então, minha opinião, sim. Agora, essa história do jogo, eu não me atreveria a responder. Finalmente, se cremos em Deus e buscamos viver como Ele nos pede, por que nem sempre sorrimos? A razão da nossa alegria é Cristo. Eu vou repetir: alegrai-vos sempre no Senhor. Confesso que aquele que crê em Jesus e confia nele, recorre a Ele, acredita no poder da oração, é favorecido, é agraciado com tantos milagres. Eu me pergunto, que razão essa pessoa tem para não sorrir? Não estou falando que ela sorria 24 horas por dia. Como é que ela pode sorrir num velório? Como é que ela pode sorrir quando está com profundas dores, etc. Mas a alegria do cristão, o sorriso do cristão, está radicado na fé em Jesus. Há uma alegria que é sentimento e há uma alegria que é convicção. Alegria, sentimento, uma hora você está alegre, outra hora você está triste, porque o sentimento, eu sinto calor, eu sinto fome, eu sinto saudade. Dia 2 de novembro, você quando vai para o cemitério venerar os mortos e rezar por eles, é saudade. Você não está ali 24 horas, desde que você entra no cemitério, até quando você vai sorrindo. É um sentimento. Mas a alegria da fé, a certeza da ressurreição da carne, leva você a cumprir o que está precisamente em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. E 1 Tessalonicenses 5,16, ficai sempre alegres. Não a alegria que transita para a tristeza, para o abalo, para a revolta. Não, a alegria da fé. Mesmo que na tristeza ela se chame de consolação. Na tristeza, a alegria tem um nome, consolação. E, finalmente, última pergunta, é correto afirmar que após a confissão Jesus sorri conosco, já que o nosso pecado o fere?
Eu respondo com o Evangelho segundo João. Tenho que acertar, senão vou passar vergonha. João capítulo 8, nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para a coitada flagrada em adultério, depois que os seus potenciais assassinos foram embora, eles queriam lapidá-la. Por favor, é você que vai responder. Ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Olha a resposta de Jesus. Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Você acha que o semblante de Jesus nessa hora é um semblante de um sorridente ou não? Você respondeu que sim. É o que Jesus experimenta quando, no confessionário, uma pessoa recebe absolvição. Na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Coloquem anel no dedo dele, sandália aos pés, roupa nova, matem o vitelo, comecem a festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você imagina que o pai, na parábola do filho pródigo, estava sorrindo? Pronto. É o que Jesus experimenta quando o pecador está arrependido e acusa seus pecados e se reconcilia com ele. Está terminando mais um programa. Desejo a você muitas bênçãos ao longo desta semana. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, nos encontramos. Muito sorriso para você e nunca esqueça, Jesus sempre está sorrindo para você, mas o seu sorriso não se manifesta quando você está no pecado, ele fica triste. Saia do pecado para que Jesus sorria 24 horas por dia em sua direção, para você, em seu favor. Uma grande semana. Sorrindo. Até breve.